bem. Agora que estamos gravando, né, deixa eu dar bom dia de volta para vocês. Que legal, né, que a gente está se reencontrando. Nosso último módulo, na verdade, né, a gente tem essa... Salvo engano, pelo menos, nosso último módulo, e a gente encerra tudo isso no dia 23/11. É... Wesley, eu acordei meio agitado hoje, aí eu tinha que escutar um negócio um pouco mais leve, assim, senão... Já é difícil de vocês me entenderem quando eu tô normal, né? Imagina quando eu tô agitado, né? Ninguém entende nada do que eu falo. O que eu tava falando? Esqueci. Nosso último módulo, né? Então, a gente começa hoje nosso último módulo, para falar sobre Dark Turismo. E na semana que vem, que a gente teria aula 17, 18 e 19, vocês devem estar sabendo já, né? Nós temos um teste seletivo para a contratação de professor do departamento, e eu fui convocado para fazer parte dessa banca de avaliação dos professores. Então, a partir de segunda-feira eu vou estar, né, avaliando os candidatos, e eu não vou poder estar ao vivo com vocês, né, nesses dias. Mas eu vou deixar gravado para vocês o material, e aí eu coloco programado lá no YouTube, lá para estreia, né, nas datas, no horário da aula de vocês, só que não vai ser ao vivo, né? Eu peço desculpas para vocês, mas, né, acabou sendo uma situação bem excepcional mesmo, né? A gente colocou praticamente o departamento inteiro como possíveis membros dessa banca de avaliação, só que aí, né, por restrições, né, o professor que é orientador de algum candidato, foi orientador de algum candidato em mestrado, doutorado, não pode, outras por questões de saúde, acabou ficando que eu estou participando dessa banca. Então, peço desculpa para vocês, né, mas na semana que vem a gente não vai ter aula ao vivo. Aí, caso tenha alguma dúvida, né, alguma pergunta, mas pode me mandar o WhatsApp, e-mail, eu só não vou responder na hora, né, vou responder no final da tarde, mas estarei disponível, né, sempre para vocês, né, mas mesmo assim eu peço desculpa para vocês. Muito bem, dado toda essa história para contar na cabeça de vocês aí, hoje a gente vai falar sobre Dark Turismo. Como esse ano é atípico, todas as coisas mudam um pouco, né? Essa era uma aula que duraria pelo menos 2 semanas, né? Agora você vai ter que fazer em um dia só. A ideia central aqui é mostrar para vocês o que é o tal do Dark Turismo. Tem algumas pessoas que gostam muito do segmento, outras querem passar o mais longe possível, né? Mas a gente vai tentar entender, pelo menos ele, porque desperta algum tipo de interesse, né, e está crescendo, na verdade, o interesse por ele, e tentar entender o porquê que as pessoas fazem o Dark Turismo, quais são as motivações, onde dá para fazer, e tentar entender mais ou menos o porquê que as pessoas fazem isso, né? É bem difícil, né, entender isso. Muito bem, o Dark Turismo ele faz parte de um nicho, de um segmento maior que ele, chamado turismo cultural. Ele é um braço do turismo cultural, sem dúvida nenhuma. A especificidade dele em relação, né, aos demais componentes do turismo cultural é porque ele envolve coisas relacionadas à morte, a desastre, né, ambientes hostis, né, que, né, fizeram algum tipo de mal, vamos colocar assim, também faz parte do pacote, e aí seria o mais comum mesmo em relação a experiências, né, de cemitério, de tumbas, mais ou menos nesse sentido, que seria o mais comum. Dentro do Dark Turismo, ele tem um espectro, né, de atratividades, assim, vamos pensar assim. Então, é como se fossem diferentes escalas do escuro, né? Escalas de negro, de preto, não sei qual que é o termo em português, né? Pense lá nos 50 tons de cinza, é tipo isso, né? Mas não são 50 tons de preto, né? São menos. Mas assim, você tem o turismo dark um pouco mais leve, um pouco mais light, e o turismo dark bem mais dark mesmo, assim. Então, você tem né, esse espectro que você pode caminhar. É importante a gente entender que o Dark Turismo, por si só, ele não é uma coisa nova, né? Então, se a gente for pensar em experiências e demanda por lugares que remetem à dor, à morte, a sofrimento, a gente vai encontrar registros desde a Idade Média, né, passando pelo Romantismo, pelo Renascimento. Então, a gente tem um histórico gigantesco do Dark Turismo, ainda que ele não tivesse esse nome propriamente dito. Geralmente, esse dark turismo praticado na antiguidade,
ele remete-se muito a peregrinações a lugares sagrados, né? Vamos imaginar que... Puta, tô com muito medo de falar uma besteira porque tá gravando agora, né? Mas vamos pensar que se ir para Maomé é porque o profeta ali nasceu, ou porque, sei lá, morreu, eu não tenho a menor ideia do que acontece, né, lá no ir para Maomé, não, ir para Meca, né? Ir para Meca um dia, não tenho a menor ideia do que significa ir para Meca, não tenho a menor ideia. Mas eu sei que eles têm que ir para Meca, né? Uma vez na vida, né? Para quem é, né, adepto à religião. E seria o similar a você tentar revisitar o Santo Sepulcro, né? Que supostamente seria onde Cristo foi enterrado, né? Depois teve todo o processo, né, de ascensão ao céu. Mas como se a gente tivesse essa obrigação, para quem é católico, né, tivesse essa obrigação de visitar o Santo Sepulcro, pelo menos uma vez na vida. Né? Então, você está fazendo uma peregrinação para o local de morte, ponto e acabou. É difícil ser tão insensível assim, né, para quem é mais ligado à religião, né? Não é só um lugar que o cara morreu, né? Era o Salvador, era o Messias. Esquece isso, né? Pense assim no sentido prático da coisa, né? Ali foi enterrado um corpo e você está indo visitar esse corpo, né, por qualquer motivação que seja, mas você está indo visitar um local mórbido, um local, né, uma tumba. Né? Então, você tem isso já, né, desde há muito tempo. Então, você tem esses lugares sagrados, vocês têm muitas excursões, né, muita demanda, né, no tempo do Império Romano para você ir assistir espetáculos de morte dentro do Coliseu, não era nada além disso. Que mais a gente tem? No período medieval, a gente tinha execuções públicas, né, que são extremamente bem retratadas, né, em livros de história, né, então, caça às bruxas e toca fogo em bruxa e executa os caras. A gente sempre teve isso, né, em praça pública, a galera, né, matava, esquartejava, e isso reunia muitas pessoas, então há um interesse, né, pela morte. No período vitoriano, vão ter alguns tours mórbidos, então isso você vê que não é um fenômeno nem um pouco recente, né? A gente só está tentando entender ele agora para fazer com que ele faça parte do nosso espectro de atividades. E acabou, né? Não é errado. Vamos, já que tem, por que não explorar, né? Como eu disse para vocês, é um tema aqui, né, que provoca algumas polêmicas, né? Geralmente em sala de aula, a sala quase que se divide, assim, né? Uma galera acha do caralho, acha muito massa, e outra galera assim, tipo, puta que pariu, por que eles estão falando sobre isso? Tem os dois lados. Esse tema, especialmente, ganhou popularidade, né, para o público geral, né, fora da universidade, por causa de uma série na Netflix, né? Eu acho que até o nome da série é esse mesmo nome, Dark Tourism, Dark Tourism. Se não for Dark Tourism, é Dark Tourist, né? O turista Dark, alguma coisa nesse sentido. Você deve ter visto já no Netflix, né? Só ver que o Wesley comentou aqui. Estava lendo como tem crescido o tour em LA para visitar locais onde Charles Manson cometeu assassinatos. Para quem não sabe quem é Charles Manson, talvez eu esteja enganado, mas é o cara que é retratado no último filme do Tarantino, né? Era Uma Vez em Hollywood. É um cara que tinha uma seita pagã, né? Uma libertinagem sexual, alguma coisa nesse sentido. É esse cara, né, Wesley? Só dá um sim para não continuar falando besteira. E só vou esperar o Wesley. Sim, é ele, beleza. Então, esse cara, ele se dizia como se fosse um profeta, assim, um cara, né? Algum líder espiritual. Ele reúne uma galera que confia muito nele. E aí, tipo, aquelas seitas, né? Tipo, drogas à vontade, né? Ninguém, aquela libertinagem total. E em Los Angeles ele consegue convencer um cara lá a emprestar para ele um local que era usado num estúdio de filmagem ao ar livre, tipo um lugar assim, de Velho Oeste, assim. Ele tinha esse cenário para gravação, foi gravado um monte de filme nesse sítio do cara, e ele consegue convencer o cara para eles ficarem ali nesse espaço, né? E aí, a partir disso, eles começam vai para um lado mais pesado dele, assim, eles começam a planejar algumas execuções, né, alguns assassinatos. O mais famoso deles é quando eles assassinam a esposa do cineasta. Como é que é o nome daquele cara? Pollack, é isso? Eu não lembro o nome dele, mas é uma moça que, né, tinha acabado de explodir assim, no cinema e tal. Polanski, obrigado.
tinha acabado de explodir no cinema, super linda e tal, eles vão invadem a casa dele lá e tal, e assassinam ela, assim, com requintes de crueldade total, né? Ela tava grávida, inclusive, aí dão 200 mil facadas, inclusive na barriga dela, enquanto ela estava viva. É um troço macabro, assim, tenebroso. E depois eles matam antes de chegar, também matam um cara na entrada da casa. É uma história maluca. Eu não sabia que estava crescendo esse, esse interesse por visitar os locais onde ele cometeu o assassinato. Eu sei que a casa foi vendida depois, tá? Tem algumas fotos bem macabras. Vocês procuram na internet, vocês vão achar de tudo, né? Então tem a foto do corpo da menina lá toda ensanguentada e tal. Tem a foto do Polanski sentado assim, na porta da casa, assim. Daí eles escrevem com o sangue dela, assim, umas frases de impacto. É um troço maluco, né? O Charles Manson, acho que morreu esse tempo atrás, né? Lembra que ele tinha a suástica nazista, assim, semi-tatuada na testa, né? Ele fez com a faca, assim, um troço maluco, assim. Salvo engano, ele morreu. Muito bem, então a gente tem esse interesse, né? O mais importante assim, na minha cabeça de tudo isso é que geralmente precisa passar um pouco de tempo para que isso de fato se torne um atrativo. Então, morreu Charles Manson. A gente, para nós é um pouco inconcebível a gente entender algo similar, né? Na sala de aula eu brinco um pouco, né? A gente fazer uma trilha sobre, né? Aqui é a trilha do maníaco do parque, né? Não tem tanta atratividade assim, né? A galera não curte muito, né? Ou talvez a gente não tenha passado tempo suficiente para essa cicatriz, né? Deixar de doer nos nossos corações, a gente não quer fazer uma trilha dessa, né? Ou a gente não sabe fazer essa trilha de forma que ela seja atraente, né? Então, são duas possibilidades aí bastante reais. Né? E é difícil explicar para vocês isso, né? Porque se a gente pensar no 11 de setembro, por exemplo, as pessoas continuam indo no memorial, um local totalmente introspectivo, né? Um local ímpar no meio de Nova York, e logo após o atentado, os caras fizeram um museu lá, no Museu do 11 de Setembro, tem lá o caminhão de bombeiro tudo retorcido, tem lá o memorial com o nome de todas as vítimas, tem a foto lá de todos os terroristas e tal, e parece que eles sabem vender melhor, né, qualquer tipo de coisa do que nós aqui né, na América do Sul, de uma forma geral. É de você pensar, né, pensem um pouco. Tava falando pra vocês sobre a série do Netflix, né? Assistam, né? Pelo menos o primeiro episódio para vocês entenderem qual que é o contexto, né? O cara é meio maluco, assim, né? Então ele vai para lugares em que não faz muito sentido ir, né? Então ele nada lá numa lagoa que é radiativa, né? Ele vai na zona proibida de Chernobyl, no lugar que tem muito pó, né? Que tem acúmulo de radiação, ele dá uma passeada por lá. Ele faz umas cagadas, assim, que não dá para entender muito bem. Mas assistam, né? Pelo menos para entender o que é o contexto da série como um todo. Então, dado todo esse retrospecto aí para vocês, né, a gente mostra para vocês duas imagens aqui. Né? A gente tem um cemitério de São José, aqui na cidade de Ponta Grossa, né? A gente, infelizmente, não vamos conseguir ir até lá. O cemitério de São José aqui é incrível, gente. Muito legal mesmo. E o cemitério de São José ele tem uma característica bem legal. Assim, ele tem vários túmulos diferenciados. Tipo, existem a Estrela de Davi, você tem a coluna quebrada ao meio, né? A coluna ela é símbolo, né, de conhecimento, né, de sustentação de conhecimento. Tem uma simbologia bem importante em relação às colunas, né? E ela está partida no meio, né, assim, no sentido de tipo, interrompeu isso, né? Então, a gente tem bastante túmulos bastante simbólicos no cemitério de São José. O cemitério de São José é incrível mesmo. Um dia vão lá, tentem desmistificar essa ideia de estou indo para um lugar que tem um monte de morte, né? Pensa que estão indo num lugar em que tem um monte de estátuas, vamos pensar assim, porque de fato tem. Especificamente sobre esse lugar, no dia 31 de outubro, agora, no dia do Halloween, inclusive, a professora Márcia Dropa, que eu não tenho certeza se vocês tiveram algum tipo de aula com ela, eu imagino que não, ela deu uma entrevista para um programa chamado Cidade Entrevista, inclusive, que ela apresenta parte, né, do que ela chama de arte tumular, né? Então, você vai para o cemitério não por causa das pessoas que estão ali, né, mas por causa, né, da arquitetura do espaço, vamos colocar assim. É fantástico, é muito legal mesmo. Se a gente tivesse em aula presencial, é muito provável que a gente ia fazer um tour pelo cemitério numa dessas manhãs nossas aí. A
A gente ia dar uma passeada por lá e ia conversar um pouco. Enfim. Outro lugar de morte, e aí você não tem nenhum tipo, né, de atratividade de beleza estética, né, principalmente, né, você está vendo uma câmara de gás, né. Aí não preciso falar muito para vocês, né. Aí não tem nada de atrativo, né, não é nada bonito, não é nada legal, não é nada disso, mas, né, as pessoas continuam visitando o Auschwitz, né, e é bem provável que a gente continue visitando o Auschwitz até isso aqui virar uma ruína e vamos continuar visitando, porque a gente não pode esquecer nada disso. Então, existe demanda? Existe, né? De fato existe. Em relação talvez o cemitério mais famoso da América do Sul, pelo menos, né, seja onde está sepultada Evita Perón, né, em Buenos Aires, né, o cemitério de Recoleta. E eu não sei se por estar envolvido com o turismo mais, mas na primeira vez que eu fui até Buenos Aires, eu fiz questão de ir até o Recoleta. Não por causa da Evita Perón, porque o túmulo dela é bem bosta, na verdade. Mas o cemitério é incrível, assim, é muito legal mesmo. Então, começa a ter algum tipo, né, de demanda, de fato. E não estava só eu lá, tinha muita gente. Tinha gente no cemitério de São José, a gente vai estar bem isolado lá, na verdade. Outros lugares, né, que estão envolvidos, né, com o Dark, né, com a temática Dark, é também super famoso em um acidente nuclear de Chernobyl. Aconteceu em 86, né, a usina explode durante um período de teste, né, os caras estavam tentando fazer com que o resfriamento, né, do gerador de energia ele continuasse funcionando, mesmo tivesse uma oscilação muito grande de energia, né, pensando que ele está acelerando, vamos pensar assim, num ventilador gigante, né, então ele está acelerado, e aí quando teve um corte de energia, né, ainda assim, com geradores suplementares, ele vai continuar girando a tempo suficiente para que mantenha o resfriamento. Isso de uma maneira bem bocó, assim, bem ensino médio para entender. Mas é mais ou menos essa a ideia do teste que estão fazendo. Né? E não deu certo, lógico, né? Houve um superaquecimento e explode o reator. Essa história do Chernobyl vocês conhecem bem. Quando explode o reator, morre uma porrada de gente, eles têm, né, a zona de exclusão, eu não lembro bem certo o número de anos, mas é para ser tipo assim, 20 mil anos essa área está, né, excluída de qualquer tipo de habitação humana, e com isso tem a evacuação da cidade de Pripyat. Não sei se fala Pripyat, não tenho a menor ideia como que fala isso, né, que fica na Ucrânia. A cidade de Pripyat, ela é sensacional mesmo assim. Então, se vocês derem um Google da vida aí, vocês vão ter um monte de tour, né? Eu sigo um perfil no Instagram, que os caras fazem um Chernobyl tour lá. Então, a vida deles é essa. E aí você tem vários prédios muito legais, assim, da cidade de Pripyat. Então, você tem bastante, assim, referências à União Soviética, né? Os líderes. Você tem referência à arquitetura, você tem a ideia de planejamento da cidade, a cidade foi feita, né, por causa da usina, em função da usina, na verdade, né, para os trabalhadores que trabalhavam na usina e seus familiares morarem em Pripyat. Então, você tem toda a estrutura pronta ali, né, escola, hospital, mercado, hotel, tem tudo mesmo, uma cidade pronta mesmo. E a cidade é muito bonitinha, assim, muito bem planejada. Além do interesse do Dark, né, por toda a situação que envolveu, né, a Chernobyl, que vocês devem conhecer bem, a cidade hoje está sendo muito estudada por pessoal da engenharia da arquitetura para entender os efeitos que o tempo faz nas edificações, né, sem qualquer tipo de manutenção, né, que é o caso de então é um local de estudo ao céu aberto fantástico, né. Essa foto mais embaixo na direita é a última redoma, né, que foi colocada para tentar inibir que escape a radiação que ainda é presente ali, né? Foi feito um primeiro domo uma vez, né? Que é tipo um predinho que foi colocado em cima ali, e hoje, né, esse prédio, com o tempo, ele foi apodrecendo, ele foi enferrujando, e agora tem essa nova cobertura aí, que deve durar mais ou menos uns 100 anos aí. O Wesley comentou para nós sobre o cemitério Père Lachaise, né? Fica na França, né? Ele está ligado também ao Dark, ele faz o mesmo pacote. Esse é o que é para estar, pelo menos alguma informação desse cemitério nesses slides aí, mas eu não vou lembrar disso. Mas eu acho que esse é o que tá o cara lá do The Doors, é esse?
Père Lachaise, não lembro exatamente da onde que é esse, mas eu tenho quase certeza, é esse mesmo. Então é esse da França, faz o mesmo pacote, mesmo espectro do Dark Turismo, né? Encaixa assim. Aí que é legal que vocês estão interagindo. Que pena que essa aula não é online. Eu falei para vocês do Santo Sepulcro, né? Tinha comentado com vocês, né, que supostamente, né, que seria estaria o corpo de Cristo, né? Quando ele foi crucificado, ele foi levado para uma gruta, segundo as Escrituras, e aí a gente sabe que todo local onde que envolve personalidades, vamos colocar assim, né? A gente tem a tendência em construir um monumento em cima disso, né? Então, vocês não vão ver gruta nenhuma mais lá no Santo Sepulcro, vocês vão ver essa capelinha aí, esse mausoléu para Cristo dentro de uma basílica muito maior, então as coisas vão, né, vão crescendo bastante, né? Jerusalém tem um aspecto político e religioso impressionante, assim, é muito legal, né? Então aí tem uma primeira imagem para vocês aí, né, sem ninguém, e uma imagem que é o comum, na verdade, né? Lotado de gente, é o básico, que é tipo vocês irem até o Louvre, né, e tentarem ver o quadro da Mona Lisa sozinhos, não vai rolar nunca. Salvo engano, essa imagem de cima aí, que não tem quase ninguém em volta, faz parte de um momento bastante importante e, assim, que eu, na verdade, nunca acreditei, que a igreja parece que permitiu que fosse aberto o Santo Sepulcro para alguma coisa, não lembro qual que era a treta, e tem até um documentário disso, né, de a abertura, né, do túmulo de Cristo, uma coisa assim. E aí eles acham, né, alguns vestígios, assim, de vestimenta, alguma coisa nesse sentido, né, mas claro que, né, corpo não osso, né, não deveria ter ali mesmo, porque supostamente ele ascendeu aos céus, né, de corpo e alma, então, do espírito e corpo, sei lá, qualquer treta, mas ele foi pro céu. Então, teoricamente, não teria nada mesmo, né? Mas aí acharam lá, né, alguns fragmentos de vestimentos e aí foi datado isso e corresponde a mais ou menos, né, no caso aí, quase 2000 anos. Então seria, né, talvez uma prova, sei lá, né? Não vou comentar sobre isso ou não, né? Mas daí tá um lugar aí que ninguém associa ao Dark, né? A religião fala mais alto e passa a ser um lugar sagrado, né? Em vez de ser um lugar macabro, ele vira sagrado, né? Faz o menor sentido do ponto de vista, né, teórico da coisa. É um lugar que morreu uma pessoa, ponto. Na verdade, não no que morreu, né? No que foi sepultado uma pessoa. Alguns conceitos bem rápidos aí, né? Eu acho que só tem essa página do conceito. E, na verdade, não tem muito mais. Nem é conceito, né? Mas vamos tentar entender o contexto mesmo. Algumas visões aí, né? Do mais antigo que eu considero para até o mais recente, né? Que eu considero de bom, pelo menos. Então, o que é o Dark? Né? Visita lugares onde tragédias ou mortes com repercussão. Isso é bem importante, né? Se você souber que morreu o Joãozinho lá, que não é ninguém vai visitar ele, nunca. Com repercussão ocorrer e continua impactando nossas vidas. Né? Então, aqui tem um pouco de sensacionalismo também. Não é comum também, de novo, no Brasil, né? Mas se fosse bem provável que se o caso do jogador Daniel, que foi morto ali em Curitiba, se fosse um Messi da vida, o local que ele foi assassinado nunca estaria vazio, é bem provável. Né? Mas é uma morte com maior repercussão. Né? Como é um cara que, né, a gente não conhecia muito bem, a gente passa a ignorar, e só a família, né, tem essa tendência maior de visitar o lugar onde, né, os últimos momentos de vida dele. É uma peregrinação a locais relacionados com a morte, né? Fantástico, né? Isso é bastante amplo e bastante óbvio para nós. Também podem ser sítios onde a morte e o desastre ocorreu, né? E isso atrai turistas, né? Então aqui se sai um pouco da questão só da morte, né? Mas também alguns tipos de desastre, né? Sei lá, o maremoto que assolou a Ásia lá, não sei o quê. O terremoto que explodiu, não sei o quê lá, inclusive lá no Japão, né? A usina também foi pro saco lá, então a galera vai lá visitar e vão visitar, é incrível. Lugares onde guerras sangrentas eram conduzidas, né? Então, lógico que também está associado à morte, mas mais pelo contexto histórico da guerra. E, por fim, né, lugares associados com a morte, desastre, guerra, genocídio, sofrimento humano. Esses lugares incluem memoriais, vítimas e cemitérios. Então, aqui é a definição mais ampla possível. Então, tem a ver com morte, a ver com guerra, com desastre, com genocídio, e, além de tudo isso, memoriais também. Isso é muito legal. Então, você pode ter, por exemplo,
recentemente teve um grande prêmio da Fórmula 1, onde, no mesmo circuito em que o Ayrton Senna morreu. Né? E aí, fora da pista, né, tem uma estátua lá, né, uma memória, um memorial a ele. Né? E esse local é ultra visitado. Né? As pessoas visitam muito esse espaço. E não é exatamente onde ele morreu, é um pouquinho do lado, na verdade. Ele morreu na pista, de fato. Então ele está fora da pista. Lógico, não ia pôr uma estátua dentro da pista, isso é perigoso matar outra pessoa. Então você tem essa questão de memoriais também. Em Key West, na costa sul, extremo sul dos Estados Unidos, você tem um memorial a vítimas da AIDS. Né? Então, não quer dizer que as pessoas morreram ali, mas eles têm um memorial bem importante. E aí os movimentos LGBTQI, sei lá, todas as letras do alfabeto mais, vão lá fazer essa homenagem, né? Esse carinho em relação às vítimas. Características de tudo isso. Né? Os slides são bem dark, né? São bem mórbidos, meus slides. O que é a característica principal? Né? A atenção principal a eventos relacionados ao desenvolvimento do darwinismo é atribuída a uma curiosidade. Geralmente as pessoas são mais curiosas em relação a isso. Não sei por que atrai, mas as pessoas têm um desejo constante em se aproximar da morte. Talvez pelo mistério do que acontece depois que a gente morre, né? E as pessoas gostam de ver isso, né? Eu tenho um colega, que eu não sei se ele ainda é assim, né? Mas durante o ensino médio, a gente ficava vendo um monte de vídeo dos caras, né, se matando, né, dando tiro na cabeça, enforcando e tal, na esperança de ver no vídeo, ele sabe, a alma do cara saindo, assim, tal, tipo, né? Aspira da galera, né? Então, mais pela curiosidade, talvez. Mas a gente reconhece, né, que a gente tem um potencial para isso, esses países, ou diversos países tentam integrá-lo como um produto. Parece meio estranho, né, você tentar vender esse produto, mas se dá dinheiro, por que não? Então, calma aí, né, você pode ter o respeito, né, você deve ter o respeito em relação a isso, mas se tem demanda para isso, se eu posso, né, me beneficiar disso, claro que eu vou utilizar. Né? Não é bem dark turismo, mas o Rio de Janeiro tem dentro do circuito oficial de atrativos do Rio de Janeiro, você tem as favelas cariocas, né, que estão no pacote. Então, aí você implementa em estrutura, né, e você vai tentar oferecer, né, essa nova oferta. Eu vou dar uma pulada aqui nessas características, porque eu estou com meia hora de aula já. Tem uma gigantesca quantidade de lugares, né, que eu vou comentar alguns dos lugares para vocês aí. Em relação à história, já comentei bastante também, preciso no comecinho ali, né, antes de começar os slides sobre o Renascimento, né, sobre a época dos gladiadores e tudo mais, só para a gente tentar ilustrar, né, um pouco para vocês e algumas figurinhas. Né. Quem não conhece o Coliseu, né, tá aí o Coliseu, né, o Coliseu foi lançado dentro do Grand Tour, né, que você deve, né, ter estudado pelo menos um pouco do Grand Tour. Né, a gente acha que o Grand Tour é uma viagem ao redor do mundo, né, na verdade é 4 ou 5 países da Europa ali e acabou, né? Só que quando ele foi lançado era muito difícil fazer esse circuito, né? Você não tinha meios de transporte, não tinha estrada, não tinha nada. Então era uma viagem muito longa, né? Mas não uma viagem muito longe de estar uma viagem de volta ao mundo. Tipologias, o que a gente tem de possibilidades aí, né? A guerra em si, né, é um pouco mais complicada, né? Lugares que estão acontecendo, guerra de você ir visitar é muito, muito perigoso. Então, mas é uma possibilidade também. É mais comum a gente conhecer campos de batalha, de que ocorreram batalhas, né? Esse que está na imagem de vocês é um famosíssimo, né? Que vocês estudaram na história aí, né? O campo, né, a famosa batalha de Waterloo, né? Onde Napoleão Bonaparte foi finalmente derrotado. Né? Essa montanha que estão vendo no fundo, ela não é natural, né? Ela foi construída, ela foi erigida, né? Não lembro exatamente o que tem lá em cima, mas é tipo um farol, alguma coisa nesse sentido. Depois vocês dão um Google e procuram o que tem lá no campo do Waterloo. Veja que é um campo normal, né? É um lugar aí que, se tivesse aqui no Paraná, já estava cheio de soja e milho em cima. Né? Ela não está muito preocupada com isso. Mas lá não, né? Lá tem essa perspectiva histórica muito importante, né? O cara que mandava na França, né, se fudeu nesse espaço. Então, já atrai pessoas. Lugares onde ocorreram desastres, eu falei para vocês. Lugares onde ocorrem sacrifícios, né? Ocorriam sacrifícios também tem a ver com o dark turismo. As prisões são bastante importantes, né? Do ponto de vista histórico, né? Eu não sei se vai estar nos slides, eu acho que não,
mas a célula em que Nelson Mandela ficou preso praticamente a vida inteira, né? É muito visitada, né? A galera gosta de visitar e não tem absolutamente nada, né? É um quartinho pequenininho, não tem cama, não tem nada, né? E aí a galera vai. Esse cemitério a gente já comentou. Algumas exposições fazem parte desse pacote aí, né? Os museus de tortura, por exemplo, né? Podem se encaixar nesse dark turismo. E lugar, e aí não é tão comum para nós, né? Lugar de aparição de fantasma. Depois tem um segmento que a gente vai trabalhar no final da aula que vai falar sobre isso. Por que as pessoas visitam, né? Geralmente está né? Foi feita uma pesquisa, devia estar em informação para vocês na fonte, né? Tem uma plaquinha que vem de Alcatraz. Nossa, esse é legal, hein, Wesley? Dá para mim esse. Não precisa me dar, mas tira uma foto e me manda, que eu quero pôr nos slides essa. Que legal. Alcatraz é uma prisão também lá nos Estados Unidos. Né? Tem um filme muito famoso chamado A Fuga de Alcatraz. Né? Parece que 3 pessoas, de fato, conseguiram fugir de Alcatraz. É uma ilha, né, que ela está separada do continente por um mar extremamente frio, extremamente violento, e era tido como uma prisão mais segura do planeta, né? E aí os caras conseguem, de fato, fugir de Alcatraz. Não se sabe se os caras conseguiram sair vivo dessa fuga, mas nunca mais encontraram os caras. Então é uma ideia. É uma dessas novas experiências da tour. Que legal. Você fez a tour, mas você foi lá para... Puta, onde é que fica Alcatraz? Fica na Califórnia? Tem essa pesquisa aí que mostra motivações do... Não fiz, tem a placa. As motivações geralmente são essas, né? Interesse histórico, quero compreender mais. Educação, quero, né, entender o que aconteceu para não repetir isso. Eu tenho alguma coisa relacionada a algum tipo de memória. Eu me identifico com aquilo que aconteceu. Uma homenagem às vítimas ou curiosidade. Geralmente, os espectros de pesquisa de demanda ficam nesses 6 grandes grupos aí. Em relação ao interesse histórico, tenho 2 fotos para vocês aí. Não vou ficar lendo os slides porque nós estamos estourados no tempo já. A foto de cima é um lugar chamado Gettysburg, né, onde que ocorreu a maior batalha, né, maior batalha não, né, o lugar onde ocorreu o maior número de vítimas na Guerra Civil Norte-Americana, né, então você tinha lá a ideia da União Norte, uma coisa assim, e o... Puta, como é que é o nome? Não lembro, os confederados e não sei quem lá. Os americanos se dividiram em 2 grupos, basicamente, e começaram a se matar. Esse é o local onde ocorreu o maior número de vítimas desse confronto deles. Tinha a ver bastante com a questão do fim da escravidão. Né? O Sul não queria mais... como é que é? O Sul não queria mais ter escravo e o Norte queria, ou o inverso disso, e por causa desse tema os caras começaram a se matar, né? A famosa Guerra Civil Americana. Então esse é um lugar, né? Tem uma galera visitando ali, não tem nada de atrativo, mas a galera visita. Aí, em relação à história, o interesse histórico, a foto de baixo também é lá da Ucrânia, lá de Chernobyl, lá, né, de Pripyat. Esse parque de diversão nunca foi utilizado. Educação, né, em relação a mostrar o passado ruim, né, para que as novas gerações não cometam o mesmo erro, entender a razão por que acontece esse tipo de coisa, né. Essas 2 imagens são da Síria, né, essas fotos são bem atuais, inclusive. A Síria é um emaranhado geopolítico, é uma zona lá, né? Começaram algumas manifestações a favor da democracia, aí o famoso Bashar al-Assad, né? Não sei se é assim que fala o nome dele correto, ficou putaço com isso, né? O cara não quer sair do poder, né? E mandou pregar fogo na galera, tipo fazer manifestação na Rússia, não faz, né? Aí a população se inflama ainda mais, né? Por ter sido reprimida, né, pelo Bashar al-Assad, e aí começam a organizar algumas forças de coalizão, né? Uma guerra, né, da população contra o Estado, né? Entre eles, né, entre esses grupos, o mais famoso e o mais agressivo deles é o famoso ISIS, né? O Estado Islâmico, né, que eles falam aqui no Brasil, né? Que aí envolve, inclusive, a esfera religiosa. Então, aí você tem uma porrada de problema, né? Você tem uma galera que quer democracia, uma galera que é a favor do ditador, uma galera que pensa que o Estado, né, tem que ser governado, né, por uma força superior, ou seguindo preceitos, né, de uma força superior. É um negócio que parece que não vai ter fim nunca, né? Essa é a impressão que a gente tem, né? E para complicar um pouco mais, né, você tem algumas denúncias aí que o Bashar al-Assad usou, inclusive, armas químicas contra a sua própria população, e aí a coisa complica ainda mais.
Aí a Rússia apoia o cara, os Estados Unidos apoia a população, e aí você sabe que são duas potências. Enfim, né? É um troço gigantesco, né? Mas a galera tá começando a visitar a Síria já para entender essas coisas, para visualizar, né? Que não tem nada de bonito, né, em relação à atratividade. Em relação a memórias, né? A gente tem aí uma atividade vital para nós, né? Para quem assistiu Narcos, né, ele começa falando uma frase bem impactante, né? Que se a gente não conhecer o nosso passado, a gente corre o risco de continuar cometendo, né, os mesmos erros, né? E aí tem uma figurinha para vocês aí que é a famosa Cruz de Ferro, né, alemã. Ela era uma condecoração, né, que o Hitler gostava de dar, né, para o alto escalão, assim, né, não sei se de generais, enfim, né, do seu alto escalão lá né, do seu grupo nazista, né? Então essa cruz ela foi proibida, né, depois da Segunda Guerra Mundial, né, para tentar excluir qualquer resquício, né, da memória nazista. E aí a gente não tem mais ela como acontecia na época do nazismo, né? Salvo engano, essa cruz aí, ela tinha também a suástica nazista na época do Hitler, né? E hoje, quando ela é utilizada em situações excepcionais, ela ela tem um ramo de carvalho nela, uma coisa assim, né, para tentar tirar mesmo a ideia. Eu vi essa semana em algum portal de notícias que os itens da época do nazismo nunca foram tão saqueados, tão roubados, né, quanto está sendo agora, nesse momento. Então, a galera está invadindo lugares, não tem, né, museus, né, enfim, memoriais, né, que tem algum tipo de material nazista, né, sei lá, farda, cap, medalha, o que for, na verdade, né, relacionado aos nazistas, e estão roubando muito isso. O que acende uma luz para nós, né? A gente já sabe que existem grupos que são neonazistas mesmo, né? E parece que se está crescendo isso, acaba assustando um pouco mais. O Lucas deu justamente o contrário do que eu estava falando, né? O Lucas deu uma luz para nós que em relação à Guerra Civil Norte-Americana, o Sul queria manter, então, os escravos e o Norte, né, queria abolir a escravidão. Então, foi isso que deu o estupim para a guerra. Em relação à identificação, tem uma figurinha qualquer aí para vocês, né? As pessoas se identificam com as pessoas falecidas. Esse é o túmulo, né? Que na verdade não tem nada de atrativo, né? Mas é o túmulo do Ayrton Senna, né? Ele está sepultado nesse lugar, né? Não lembro o nome do cemitério, Consolação, talvez. Mas é um túmulo que é muito visitado e é muito difícil vocês verem o túmulo. Aí tá, a foto está bem restrita, na verdade, né? Mas é só essa plaquinha mesmo, não tem mais nada. Só que em volta dessa plaquinha nunca não tem nada, né? Sempre tem um caminhão de flor, tem um monte de foto, um monte de faixa. Tipo, é muito difícil não ter nada ao redor dessa plaquinha do túmulo do Ayrton Senna, né? Principalmente no dia 1º de maio, né? Que é o dia do falecimento dele, né? Então, cobra-se isso, né? Fica, né, bem interessante essa identificação que nós temos, né? Com um dos maiores ídolos, certamente, né? Do Brasil, né? Em relação à homenagem, aqui não tem figurinha para vocês, né? Mas visitar esse tipo de lugares, né, de certo modo, homenagear as vítimas. Então, seria lá o caso de Key West, que eu comentei com vocês. É o caso de você ir lá para Pripyat, lá e homenagear as vítimas, os moradores, os bombeiros, né, que deram a sua vida mesmo para tentar, né, diminuir o impacto daquilo, né? Então, tem essa possibilidade. Em relação à curiosidade, que para mim é o que talvez seja a maior demanda, só para ver como que é mesmo, né? A foto de cima aí é do que eu falo bastante para vocês, é no Museu da Tortura. Esse é um dos que existem em Amsterdã. Então ali você tem, né? Eu não sei o nome desses instrumentos e tal, mas a imagem no primeiro plano, né, tem um cara amarrado, né? Eles têm um rato em cima da barriga dele. Esse eu não lembro, sim, porque é um monte de coisa. Mas eu lembro que em relação a rato em cima de barriga das pessoas, tem um negócio que se coloca o rato, se coloca tipo né, uma bacia, alguma coisa. Aí eu não lembro se esquenta ou se dá choque elétrico. O mais comum é você esquentar. Então, você coloca uma serpentina, sei lá qual que é o processo, né? Você esquenta essa bacia de metal e o rato vai ficar desesperado, lógico. Né? E o que ele faz? Né? Ele vai procurar um lugar menos quente. Então, o lugar menos quente é a barriga da pessoa. E ele vai, né, escavar a barriga da pessoa para tentar fugir. E a pessoa morre por isso. É um negócio bem macabro. Né? A foto de baixo é Auschwitz, né? Isso você já conhece, não vou falar mais. Em relação à oferta desses produtos aí para nós, nós temos os campos de batalha, né? São significantes, são paisagem para nós, são importantes, né? Elas vão tentar nos fazer lembrar de realidades e experiências. Os campos de batalha que são mais interessantes, na verdade, são aqueles que vocês conseguem enxergar pelo menos as trincheiras de guerra. Então é mais legal, porque não é só um campo mesmo, tipo o Waterloo, você não vê nada.
Mas aí campos principalmente da Primeira Guerra, né, a Guerra de Trincheiras, você consegue ver, né, os caras que cavaram tudo aquilo para tentar sobreviver e tal, enfim, aí você consegue ter outras histórias para contar. Local onde ocorreu algum tipo de desastre, né, praticado em áreas, né, desastres tanto naturais quanto desastres humanos, coloca aí as usinas nucleares, coloca aí terremoto, maremoto, né, erupção vulcânica, né, em Pompeia, por exemplo. Prisões, eu já falei para vocês também em relação ao Mandela, né, o Wesley comentou com a gente sobre Alcatraz. As prisões hoje elas têm esse lado de entretenimento bem forte. Eu não lembro aonde que é, eu sei que tem uma cadeia, uma antiga prisão, que ela foi convertida num restaurante. E aí esse restaurante hoje, o cardápio dele, o menu dele, tem, os nomes dos pratos são todos em macabros, assim, tal. Só não lembro aonde que é. Se um dia eu encontrar isso, eu tenho esse material em algum lugar no meu computador aqui. Se um dia eu encontrar para vocês, eu mostro para vocês. Que é bem interessante, assim, né? Tipo, eu não lembro o nome dos negócios, mas são coisas relacionadas, tipo, com o ambiente, né, de prisão. Sobre o turismo cemiterial, já falei para vocês também, né? Geralmente para observar estatuários e ornamentos funerários. Em 2001 tem a criação dessa associação aí na Europa. E tem outro caso também em relação ao cemitério, a visita a túmulos de pessoas que supostamente ligadas a algum tipo de milagre. Aqui em Portugal a gente tem o túmulo de Corina Portugal, né, uma mulher que foi assassinada pelo marido e tal, e sofria muita violência doméstica. O túmulo dela é recheado de plaquinhas assim, agradecendo, né, por graças atendidas, né, supostamente atribuídos a ela. Então, geralmente relacionado a mulheres, né, que sofrem algum tipo de relacionamento abusivo, e eu imagino que faz algum pedido pro cara, sei lá, né, se separar, o cara morrer, sei lá o que faz. Pedem para ela lá, e quando ela ajuda, os caras colocam uma plaquinha para ela. É um túmulo super simples dentro do cemitério nosso, que tem um monte de estátua bonita, mas ainda assim ele é bem importante, né? Então, não sei se é uma pessoa famosa, mas é uma pessoa notável, né? E aí o turismo de fantasma, que esse já muda um pouco em relação ao enfoque, né, do Dark mesmo, para mim é a escala mais leve de tudo. Que a gente tinha no passado era muito comum as pessoas, né, se juntarem, né, para caçar fantasmas, né, para fazer os macumba lá, os fantasmas irem embora. Na Escócia era muito comum esse tipo de coisa. E hoje o turismo de fantasmas, assim, ele já é mais assim, pro lado da graça, né, pro lado mais engraçado da coisa. Então, tentar mostrar algum lugar que supostamente aparece um fantasma, né, tipo OVNIs, né? Aqui o céu de Roswell é o lugar essencial para visitar, para ver a aparição de OVNIs e tal. Então você tem essa tentativa de fazer que pareça muito real, né, a ideia do fantasma dentro desse tipo de turismo. Não vai acontecer, né? Sei lá se eles acreditam ou não, né? Mas eu não acredito em fantasmas, então nunca vai ter para mim, né, essa condição real. Mas a gente poderia utilizar esse gancho aí para fazer visitas na Vila Hilda. Vocês são super jovens, não lembram, mas há muito tempo atrás existiam listas telefônicas, né? Então, todo mundo tinha um telefone em casa e recebia lá da Telepar lá um livro com o número de telefone de todo mundo. E dentro desse material você tinha uma capa, né? E essa capa, certa vez, era a capa da mansão Vila Hilda. Foi uma foto noturna, né? Tiraram a foto incrível, muito bonita. E algum ser, né, que estava bem desocupado olhou na janela da mansão Vila Hilda e viu um fantasma ali. Né? E aí foram investigar, né? O fantasma da Vila Hilda, né? Meu Deus, o que é isso e tal. E não tinha nada a ver, né? Na verdade, tinha uma sombra mesmo na janela, mas era da filha ou do filho da pessoa que abriu a mansão Vila Hilda ali para acender as luzes e tal, para fazer a foto. Essa criança estava junto com o pai, com a mãe, não sei quem que era, e essa criança ficou passeando na casa. Eu faria a mesma coisa, né? Ficar sozinho na casa, claro que ia andar em todos os cômodos. E na hora que tiraram a foto, ela estava passando em frente à janela. Logicamente, deu um efeito de sombra, né? O cômodo estava aceso, passa uma pessoa na frente, vai dar né, o contraponto entre luz e sombra, e óbvio que vai ter alguma diferença na imagem. Né? Alguém viu isso e falou que tinha um fantasma. Né? A gente deveria ter aproveitado esse embalo aí para fazer um turismo mórbido. Calabouços. Pode ser, Wesley, não lembro. Né? Se deu um Google aí, mas pode ser esse mesmo.
não lembro exatamente. Sei que até os garçons, assim, tipo, tem uma maquiagem assim, mais bizarra, assim, tal. É um troço bem legal. Talvez seja, eu não vou confirmar que é, porque eu não lembro. É, deixa eu só acelerar, que eu já estourei bastante no tempo, né? É, locais onde ocorreram genocídios, né, ou crimes contra a humanidade. Aí não, tá errado, né, a figurinha do Jack o Estripador, aí, porque não foi um genocídio, né? Mas, né, ele cometeu diversos crimes, de fato. Então, visita lugares históricos que cruéis ocorreram, e aí faz um pouco sentido, tal, a figurinha aí. O turismo local que é o mais conhecido de todos, né? Mas aí você tem outras vertentes aí, né? Tipo, do Jack Estripador é muito legal, né? A galera faz mesmo o circuito que foi encontrado vítimas e tal. Nunca descobriu-se quem era o tal do Jack Estripador. Né? E aí, esse é o gancho que me faz pensar na vida do maníaco do parque, por exemplo. Tem um livro que fala desse lugar. Eu vou dar uma pesquisada, Wesley, porque eu não sei mesmo. Vou anotar aqui, porque eu não lembro, cara. Deixa eu procurar aqui. Restaurante, prisão. Espero eu conseguir encontrar a resposta para vocês. E aí, aqui como exemplo, né, de tudo isso, a gente tem lá o cemitério Père Lachaise, lá, que é o de Paris, que está Jim Morrison, né, entre outras personalidades enterradas. A gente tem alguns lugares que ocorreram alguns desastres naturais, como o furacão Katrina, como a erupção do Vesúvio, né, na época. Hoje o Etna, né, ainda está ativo, né, que chama atenção. As prisões que destacam bastante o Robben Island, onde ficou o Mandela, o Alcatraz, que o Wesley lembrou para nós. Aí você vai ter lugares de fantasma, alguns sanatórios, né, que tem essa fama, né, de abrigar fantasmas. Né? Em Kentucky tem um chamado Waverly Hills. Tem a Torre de Londres, né, que tem essa questão de fantasmas também. Tem alguns tipos de bonecas no México. Tem um lugar onde tem a tal da famosa Annabelle, né, aquela boneca lá que parece que mata todo mundo, né, que ela está colocada também é um lugar para isso. E para a gente finalizar mesmo, né? Isso aí, eu estourei 10 minutos do tempo, peço desculpas para vocês. Tem duas frases que mostram bastante contraponto em relação a isso, que geralmente é a parte que dá mais discussão na sala e aqui fecha, assim, o pacote, né? Aqui ninguém falou nada, assim, tipo, ui, que troço foda, né? O Wesley, a galera tá comentando, o Lucas, né? Comentaram coisas mais positivas, no caso. Aí tem duas visões bem antagônicas em relação ao segmento. Eu não quis traduzir para não quebrar a essência da coisa, mas vou tentar traduzir para vocês aqui, né? Então, eu estava em Berlim uma vez, né, para fazer negócios. Me perguntando, pensando, né, através da cidade que eu estava vendo, né, os buracos de tiro, né, nas fachadas da igreja, o checkpoint Charlie, né, que era um ponto de transição entre uma área e outra, e o muro de Berlim. Naquele momento, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria estavam tão tangíveis e era impossível não refletir sobre a história de tudo isso. Um livro, um filme nunca poderiam me trazer os mesmos sentimentos. Você está sempre, né, tentando tocar as coisas, né, com Arm's Length. Os eventos em si, estéreis e impessoais, né? Então, é uma visão muito positiva da coisa. Né? Então, estou visitando e estou relembrando tudo isso, passa um filme na minha cabeça o tempo todo. E aí um outro depoimento de um cara que odiou, de uma mulher, né, que odiou, né? Pessoas não visitam esses lugares por causa que elas se sentem compelidas ou têm algum tipo de empatia ou qualquer outra coisa. É simples um simples fato de que esses lugares são espetacularizados. Nada mais do que entretenimento, um lugar onde você pode contar para os outros que você esteve lá. Essa é a natureza mais macabra a verdadeira macabridade, não sei traduzir isso direito. A principal natureza humana mais macabra, o lado mais macabro possível da natureza humana, fazer esse tipo de turismo. Então, você vai ter as duas opiniões muito contrapostas. Assim. É muito difícil alguém achar assim, ok, ou você ama ou você odeia. Geralmente esse é o contexto geral da coisa. Então, não sei explicar para vocês. Né? Fato é que está tendo demanda crescente disso. A gente tem potencial para explorar isso e basicamente vocês têm que se identificar mesmo com a coisa, né? Quando a gente vai fazer esse tipo de visita no cemitério aqui em Ponta Grossa, eu sempre peço para que as pessoas tenham o máximo de respeito possível, né? Então, vocês já me conhecem, vocês sabem que eu meio que cago para religião, para essas coisas e tal. Então, para mim não fala muita coisa.
Só que uma coisa é eu pensar isso, eu ter essa visão, né, do sobrenatural, do sagrado, como coisas que na minha cabeça não existem. E eu ia até o túmulo da Corina Portugal, lá em que todo mundo tem uma empatia muito grande por ela, um respeito muito grande por ela, e subir em cima do túmulo dela lá para tirar foto e tal. Eu nunca vou fazer isso, né? Então você tem que ter um respeito. É bem importante vocês entenderem isso, né? Vocês vão ter lugares em que, né, onde que aquele lugar de fato é sagrado, né? Para mim o cemitério é incrível do ponto de vista estético, arquitetônico, histórico, monumental. Para mim tudo isso é fantástico. As pessoas estão ali, para mim é só um detalhe na minha cabeça. Só que eu sei que para as pessoas que têm entes queridos, pais, mães, filhos enterrados ali, a situação é totalmente diferenciada. Então você tem que ter um respeito muito grande em relação ao planejamento desse tipo de turismo. Peço desculpas para vocês por ter estourado tanto tempo, né? Nunca aconteceu tanto tempo assim. Mas por hoje é isso, né? Eu agradeço a atenção de vocês aí. Caso tenha alguma pergunta, vocês devem ter mais uma aula aí, né? Logo na sequência. Eu também fico à disposição de vocês. Beleza? Fale alguma coisa aí, nem que deixe me xingar agora.